Então, Richard conseguiu ler e responder as questões, Camila conseguiu dar uma lida, mas não respondeu, mas vai ser tranquilo de seguir. E Priscila, você conseguiu? Li também, só não fiz as atividades, também não consegui responder. Não, beleza, vamos lá. Se vocês conseguirem, é aquele lance, né? Se vocês conseguirem responder, assim, eu acho que é um aproveitamento maior, porque aí gera dúvida e vocês conseguem concentrar, né, na solução do exercício ali com calma, ao invés de ser mais corrido, igual a gente faz agora. Porque vocês terem lido, dá para a gente ler aqui as questões, desenvolver, mas acho que não é a mesma coisa, sabe? Se vocês conseguirem fazer antes, acho que gera um desenvolvimento melhor. Mas vamos lá. Unidade 3, né? Unidade 3, seção 1. Página 122, 133, não é isso? 133 do livro. 135 PDF. Ô, Ciro, eu só não estou conseguindo acessar o meu portal da faculdade agora. Ué, por quê, hein? Será que está com instabilidade de novo? Semana passada estava com um pouco de instabilidade, né? Eu estou acessando o meu normal aqui. Vocês estão, gente? Meu também tô. O meu não está abrindo. Vê se não é algum probleminha com a senha aí e tal. Eu vou tentando aqui. Mas você estava acessando o livro por lá ou você baixou o arquivo? Não, o livro eu tenho ele. Eu estou com ele aqui. Eu só não tenho as perguntas. Vou tentar reiniciar aqui para ver se eu... Apesar que eu estou usando a mesma internet. Ver não, se mas as perguntas ficam no livro. Se você está com o livro aí, você tem acesso às perguntas. Eu baixei só a parte de escrita. Porque o meu é um arquivo só aqui. Eu não sei como que aparece para vocês. Eu imprimi só a parte de escrita. Entendi. Mas vamos lá. Vamos lá. Esse capítulo é todo sobre globalização, né? Sobre globalização, e aí algumas partes vão pegando algumas nuances da globalização, né? Você pode ler a primeira questão aí para a gente, Richard? Posso, vamos lá. O complexo fenômeno da globalização, iniciado na época das grandes navegações, prosseguiu, se desenvolveu e se ampliou com a Revolução Industrial. Sobre esse período, podemos afirmar que 1. A utilização de energias provenientes do carvão, do vapor e, mais tarde, do petróleo, acentua a melhoria do nível de vida das populações ao propiciar máquinas, meios de transportes e meios de comunicação muito mais eficientes. A interdependência entre as diversas regiões do mundo fica amenizada sem foco nas trocas, na produção em massa. 3. Quase não há divisão do trabalho e necessidade de buscar novos mercados para escoar os produtos. 4. Tivemos um impulso essencial para o nascimento das empresas de grandes dimensões, com filiais espalhadas por todo o globo. É correto o que se afirma em letra A, 1, 2, 3 e 4, B, 1, 3 e 4, C, 3 apenas, D, 2 apenas, letra E, 1 e 4 apenas. Eu respondi a letra E, Ciro. Alguém discorda, concorda? Pelo que vocês interpretarem agora, eu sei que vocês não têm uma resposta já que vocês fizeram, mas pelo que vocês interpretaram. Qual que é a E, gente? A E é a 1 e a 4 que estão certas. Para mim, na minha visão, né? Eu responderia a 1, a 2 e 4. Mas não tem nenhuma alternativa que tenha essas questões. É interessante para ver o que você está entendendo, né, do que está escrito. Mas se for realmente para responder a questão, não tem nenhuma alternativa que tem 1, 2 e 4. Tem a B que tem 1, 3 e 4 e a A que tem todas, né? 1, 2, 3 e 4. Não, e a E que é a 1 e a 4 eu também só. puxaria na E, então, agora, considerando essa.
Mas você mudou de ideia com relação a 2? Na verdade, eu acho que a 2 eu não considero como correta. Porém, dentro delas, eu acho que talvez ela não entre totalmente como errada. Não sei se vocês vão me entender. É como se metade dela fosse correta e a outra metade não. Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô tentando aqui mentalizar o que você falou. A interdependência entre as diversas regiões do mundo fica amenizada sem foco nas trocas, na produção em massa. Eu concordo com a E. Você concorda com a E? Tá, então vamos já pegar o gabarito de cara, que é a letra E mesmo. A resposta certa é 1 e 4. Então, ó, utilização de energias provenientes do carvão, vapor e, mais tarde, do petróleo, acentua a melhoria do nível de vida das populações a propiciar máquinas, meios de transporte e meios de comunicação muito mais eficientes. E a 4 tivemos um impulso essencial para o nascimento de empresas de grandes dimensões com filiais espalhadas por todo o grupo. Essas aí estão corretas, né? Quais que estão incorretas? Quase não há divisão do trabalho e necessidade de buscar novos mercados para escoar o produto. Essa claramente errada. Né? E a interdependência entre as diversas regiões do mundo fica amenizada, sem foco nas trocas na produção em massa. Essa também é... O que você interpretou assim, como uma coisa correta nessa 2? Só para ver se eu consigo pegar assim, um raciocínio. Camila. Você tá mudo. Tá com o microfone desligado. Você tá com o microfonezinho desligado. Olha, o símbolozinho do seu microfone que está aqui do lado do seu nome está com o microfone desligado. Aí, agora ligou. Agora desligou de novo. Clica aí uma vez no microfonezinho, só para ver o que vai acontecer. Não, está desligado ainda. Ué, que estranho. Pode ser um mau contato no microfone dela. Ó, agora ligou. Aqui. Pode ser um mau contato. Deve ser. Desligou enquanto você estava falando. Se você quiser sair da sala e entrar de novo, ou algo assim. A gente realmente não está te ouvindo. Se você quiser digitar no chat aí também. Mas então tá, qualquer coisa a gente volta nessa depois. Se você conseguir consertar o microfone aí, pode interromper, viu, Camila? Priscila, você consegue ler a questão 2 aí para a gente? Sim. A mercantilização das relações sociais que vivemos na globalização é chamada por alguns autores de mercado-rede, uma entidade reguladora das ações políticas e econômicas da sociedade que agora atua em nível espaço. Uma nova mercadoria se firma no mundo como a principal fonte de valor que circula pelas redes de comunicação, a espaço. De forma simples, podemos dizer que espaço é todo dado que carrega algum significado, que tem algum valor para uma pessoa ou para um grupo de pessoas que se dispõem a pagar por ela. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas na respectiva ordem. A. Econômico, tecnologia, informação. B. Global, informação, tecnologia. C. Internacional, informação e informação. D. Político, tecnologia e tecnologia. E. Nacional, informação e informação. Não sei se deu para você ir acompanhando enquanto você foi lendo, assim, mas você tem uma sugestão de resposta? Peraí, deixa eu ver. Eu estou entre a B e a C. São duas respostas aí que dão um sentido bem diferente para o texto, né? O que você respondeu, Richard?
A letra C, ela tá no livro. Legal. Ela tá mais para C, de fato. Eu até Sim, marquei ela aqui no livro aqui. A C é a resposta certa de fato. Então, olha só, vamos ler com isso completado para vocês verem como é que faz sentido. Uma entidade reguladora, a mercantilização das relações sociais que vivemos na globalização é chamado por alguns autores de mercado-rede, uma entidade reguladora das ações políticas e econômicas da sociedade que agora atua em nível internacional. Uma nova mercadoria se firma no mundo como a principal fonte de valor que circula pelas redes de comunicação, a informação. De forma simples, podemos dizer que informação é todo dado que carrega algum significado, que tem algum valor para uma pessoa ou para um grupo de pessoas que se dispõe a pagar por ela. Então, assim, se respondesse a letra B, não ia caber, o conceito de informação que é dado no final ia estar aplicado como se fosse para tecnologia, né? Não ia fazer muito sentido. O internacional e o global até que passa, né? Essa explicação aí está na página 127, Ciro, do livro. Aí, ó, anota aí, Priscila. Caso você queira dar uma olhada. Richard está cabuloso nos estudos. E nada, nosso Deus do céu. Tem alguma dúvida nessa questão? Camilo, se quiser, pode mandar no chat aí que a gente vê, tá? Não tá te ouvindo. Agora que eu vi isso. Você pode ler a 3 aí pra gente, Richard, por favor? Pode. Vamos lá. Peraí que eu saí aqui rapidinho, peraí. 3. A globalização se viabiliza pela comunicação, especialmente com o desenvolvimento das tecnologias e com a conexão. Temos um cenário de intensas trocas. Considere o contexto da globalização e avalie as afirmações a seguir. 1. O desenvolvimento da informática e das telecomunicações é fator decisivo na constituição da globalização. 2. A comunicação em rede concretiza formas inovadoras de cooperação e articulação por todo o planeta. Afeta também a concepção dos processos produtivos que sofreram uma mudança radical. Agora são muito mais centralizados, integrados e planejados. 3. A consequência direta de alterações tão profundas repercute no desemprego, além de tornar obsoletas várias profissões que passaram a ser totalmente desnecessárias. 4. A exclusão social acentua-se severamente e o empobrecimento de regiões e países periféricos confirma que o desenvolvimento econômico tão almejado não é para todos. Estão corretas as afirmativas. Letra A, 1, 2 e 4 apenas. B, 1, 2 e 3 apenas. Letra C, 2 e 4 apenas. Letra D, 3 e 4 apenas. Letra E, 1, 2, 3 e 4. E aí, você marcou qual? Minha resposta é a letra E, todas estão corretas. Tem alguma discordância aí, gente? Júnior, boa noite, você está aqui com a gente? Olá, boa noite a todos. Eu estou chegando agora. Eu consigo entrar só no meu telefone, no meu notebook. Eu não consegui entrar na aula. Agora eu estou tentando entrar na matéria aí que o Richard estava lendo aí para mim estar junto com vocês aí. É isso que eu ia te falar. A gente está no livro lá da disciplina, na página, a gente está na 135, que é a unidade 3, seção 1. Aí a gente já está na terceira questão, vê se você consegue achar aí para você acompanhar com a gente. Ah, beleza. Você conseguiu dar uma lida na matéria? Li. Agora eu vou tentar achar ela aqui. Tá. Eu estou conversando com vocês no meu telefone e a matéria eu vou entrar aqui no computador.
Ah, beleza, beleza. Vai olhando aí que a gente vai Página só terminar. 134 do PDF, tá, Júnior? Se você for abrir agora, 137 do PDF. Ok. Eu acho que a E é a correta também, pelo que eu li agora. Então, tá falando a parte de comunicação, né? Atrelada à globalização. E, de fato, todas essas afirmações aí, elas estão certas, né? Então, a letra E mesmo é o gabarito, 1, 2, 3 e 4. Então, você fala ali na primeira, desenvolvimento da informática, telecomunicação, isso é indiscutível, né? Comunicação em rede concretiza formas inovadoras de cooperação e articulação pelo planeta, tudo a ver com, né, globalização, com processo produtivo e centralização da comunicação. Consequência direta de alteração profunda repercute no desemprego. Então, né, tem isso que a gente até discutiu alguma coisa parecida em alguma matéria nas últimas aulas, né, que é essa coisa quando a gente estava falando de revolução industrial, lá que a gente discutiu isso, que, né, sempre que a gente dá lugar para essas tecnologias, para essas mudanças, para automatizações, a gente vai perdendo, né, umas funções que eram artesanais, que eram manuais, e que elas vão deixar de existir. Então, você sempre tem uma consequência com relação a empregos e desempregos, aí essa parte da produção, ela se mexe um pouco, né? E a exclusão social acentua-se severamente, empobrecimento de regiões e países periféricos confirma que o desenvolvimento econômico tão almejado não é para todos. Isso aí é uma parte muito discutida na globalização também, né? A parte de desigualdades, de empobrecimento, e é sempre muito intrínseco nesse assunto, assim, porque essa rede global que foi se formando, ela está sempre em cima da economia, está sempre em cima da economia, sempre em cima do comércio, e aí foi se desenvolvendo essas desigualdades que a gente vê hoje, assim, né? Ela foi desenvolvendo muito socialmente, mas de forma quase que consequente, né? Assim, porque a intenção sempre foi a economia mesmo. Tem alguma dúvida nessa questão? Acho que não, né? Todo mundo respondeu a mesma coisa. Então vamos lá, vamos pular para a seção 2, né? Seção 2, deixa eu chegar nas questões. 144 do livro, 146 do PDF. Faça valer a pena lá no pé da página. Aspectos gerais da globalização, é isso? Estou certo aqui? Deixa eu ver aqui. São 2. Diálogo aberto. Eu vou iniciar Não, agora. deixa eu só achar o título. Ó, seção 2, aspectos gerais da globalização. Então, Aí você vai lá para o finalzinho, dessa sessão, tem um que chama Faça Valer a Pena, lá na página 144. Aí vai começar a primeira questão aí. Beleza, estou aqui dentro. Ah, maravilha. Você pode ler para a gente, Richard? Por favor. Pode começar aqui. Aspecto econômico da globalização. A primeira, competência de fundamentos de área, é isso? Não, mais para baixo, Júnior. Mais ainda? Tá lá, faça valer a pena. Número Ok. 1. Ah, tá. Vai pela página aí que não tem erro, 144. Isso, com base Isso. em nossas análises e nossos estudos sobre o fenômeno da globalização, assinale a alternativa que preencha adequadamente as lacunas da sentença a seguir, na respectiva ordem. Os quebram fronteiras culturais, políticas, religiosas, econômicas, compondo uma aldeia global. Temos um novo cenário no qual há aproximação entre distintas origens, o surgimento de uma cultura homogênea, na qual as marcas culturais de tradição são cada uma vez mais. Aí tá, são A, homens, pessoas ricas, presentes. B, mercados, marcas igualada, raras. C, meios de comunicação, culturas uniformizada ou raras. Ou D,
indivíduos, culturas empobrecidas, diluídas. C, meio de comunicação, nações nova ou fortes. E aí, vocês têm sugestão de resposta? Essas questões que são de preenchimento, elas são ruins de ler, né? Porque você lê o texto vazio, depois lê as questões, tá? Vão ser seguindo mais pela leitura aí mesmo. Mas alguém tem a sugestão de resposta? Marquei a C, Ciro. Meios de comunicação, culturas uniformizadas e raras. Tá no livro também. Isso aí, mas aqui, você está pegando as respostas, porque assim, acaba que tem uns livros de algumas disciplinas que eles são, parece que um pouco mais atenciosos que outros. Assim. O livro dessa disciplina, ele tem muita coisa assim que está igual, né? Se você pegar essa questão e digitar e buscar no PDF, você vai ver que a resposta da questão está lá no texto. Então, Mas essa daí não tá tão igual não, viu? Tá não? Eu vi que algumas estavam assim. Mas aí é interessante que vocês, às vezes, tentem responder sem voltar, sabe? Lá no texto, para ver se realmente o conteúdo fixou, porque é a intenção, né? A intenção não é só responder certo, é realmente aprender a coisa, assim. Aí só comentando, porque eu percebi que esse livro está um pouco assim. Tem algumas questões que está igualzinho. O que está na questão está lá no texto. Alguém discorda da resposta da letra C? Tá, o gabarito é esse aí mesmo, tá? Letra C. Então o texto ficaria, só ler mais uma vez com a resposta certa para dar uma fixada legal. Ó. Os meios de comunicação quebraram fronteiras culturais, políticas, religiosas, econômicas, compondo uma aldeia global. Temos um novo cenário no qual a aproximação entre culturas distintas origina o surgimento de uma cultura uniformizada, homogênea, na qual as marcas culturais da tradição são cada vez mais raras. Então, é uma consequência clara aí da globalização. Tem alguma dúvida sobre essa questão ou podemos pular para 2? Beleza. Essas questões são até mais difíceis de discutir, né? Porque ela está muito... tá indo direto ao ponto ali da teoria, né? Não tem muito o que discutir dentro disso. São fatos e inverdades, assim, então não está dando muito... Essa sessão é uma sessão de mais fácil entendimento, realmente. É mais a questão da gente não ter respondido antes, né? De não ter separado as respostas, porque não é muito complicado de pegar, de fato. Verdade. Mas, assim, vocês têm que focar muito nisso que eu falei, assim, de não preocupar só de responder certo, né? De preocupar de usar as questões para fixar o conteúdo. Porque, como você falou, é muito direto, né? Se vocês voltarem no texto para meio que copiar a resposta, vocês vão acertar todos e no final das contas não vão nem entender o que vocês responderam. Que não é a intenção, né? Assim, é desvantagem para vocês isso, né? Mas é isso aí, tem umas que estão mais diretas, assim, eu lembro das anteriores que a gente fez, que tinha umas questões que davam mais margem, né? Para discussão. Essas sobre globalização, elas são bem diretas. Assim, aquelas que tinham duplo sentido, aquelas que eram, nossa, complicadas de entender. Ou questões mais filosóficas, né, sobre os autores lá das teorias sociais, elas estavam um pouco mais complexas. Mas é isso aí, vamos lá. O que gerar de... Pode ser que seja uma consequência também do fato de vocês terem lido. Nas outras aulas, pareceu muitos de vocês não tinham nem lido. Então, dava dúvida sobre conteúdo, mas vocês não tinham nem embasamento para gerar uma pergunta sobre a dúvida, né? Agora pode ser que o fato de vocês terem lido tá tirando um pouco a porcentagem de dúvida. Mas vamos lá. Vamos ler essa. Deixa eu pensar nessa 2 aqui, porque tem até uma música nela aí. É uma música, né? Eu vou ler aqui para ver se eu consigo ler um pouco mais rápido, para a gente não ficar muito tempo nela. Acompanhe esse trecho da música de Gilberto Gil pela internet. A letra aponta para a importância da rede de comunicação existente no mundo no processo de inclusão digital a partir do ponto de vista socioeconômico. Então, né, interpretar bem o enunciado também. Está falando que ela aponta para a importância da rede de comunicação no mundo no processo de inclusão digital a partir do ponto de vista socioeconômico. Então, é um recorte muito específico, cara, tá? Pedindo para você observar. Né? Então, pela internet, criar meu website, fazer minha homepage,
Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet, grupo de tietes de Connecticut. De Connecticut acessar o chefe da milícia de Milão. Um hacker mafioso acaba de soltar um vírus para atacar programas no Japão. Eu quero entrar na rede para contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão, que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. Podemos reconhecer uma estreita relação entre exclusão digital e exclusão socioeconômica. Tal relação se apresenta na assertiva, a seguinte assertiva. E aí tem as opções para vocês assinalarem qual relação que se apresenta nessa letra aí da música de Gilberto Gil. A exclusão digital desencadeia a exclusão socioeconômica, já que o acesso a tecnologias da informação e comunicação se dá de forma estruturada nos países subdesenvolvidos. B. A exclusão digital é responsável por desencadear a exclusão socioeconômica, e isso se dá pela relação entre a existência de ampla tecnologia da informação e comunicação e a realidade dos países subdesenvolvidos. Letra C. A exclusão socioeconômica desencadeia a exclusão digital, graças ao grande investimento nos países subdesenvolvidos no acesso à tecnologia da informação e comunicação, gerando assim maior inclusão digital. Letra D. A exclusão socioeconômica desencadeia a exclusão digital, por existir uma relação desfavorável quanto ao acesso dos países subdesenvolvidos à tecnologia da informação e comunicação. E letra E. A exclusão socioeconômica desencadeia a digital, uma vez que estabelece uma relação igualitária e equilibrada entre os países subdesenvolvidos e desenvolvidos no que diz respeito ao acesso à tecnologia da informação e comunicação. E aí, qual que você marcou, Richard? Você que já tinha lido aí previamente. Essa daí eu marquei duas, porque para mim tem sentidos quase parecidos a D e a E. Sei lá, eu fiquei com muita dúvida nelas. Mas para mim, a real é a D. Você marcaria a D, então, também, né, Priscila? D de dado. Sim. Júnior, você tem alguma sugestão aí? O que seria a resposta? Será que eu jogo na D também? Eu vou com eles? Vê aí o que você interpretou. Ó. Vamos lá. A A tá falando assim, de cara já tem uma subdivisão de respostas. Então, tem algumas que está falando que a exclusão digital desencadeia a socioeconômica e tem algumas que já começam falando que a socioeconômica desencadeia a digital. Então, se você já tem essa resposta, esse senso de qual que está certa, você já anula algumas. Ó. Então, a primeira, a B, fala que a digital desencadeia a socioeconômica. E a C, a D e a E fala que a socioeconômica desencadeia a digital. Então, assim, se vocês estão falando que a resposta é a D, vocês acham que a exclusão socioeconômica que desencadeia uma exclusão digital e não vice-versa. E aí é ler, né, o motivo que eles estão dando para essa afirmação. Então, a D está falando que a exclusão socioeconômica ela desencadeia a digital por existir uma relação desfavorável quanto ao acesso dos países subdesenvolvidos à tecnologia da informação e comunicação. Né? Um conceito bem simples. Eu acho que a E não se encaixa, eu acho que a A não se encaixa, e eu acho que a C também não se encaixa. Então... Ó, de cara, só para a gente discutir de um jeito mais claro, a resposta certa é a D mesmo, D de dado. Olha a C, ela está falando que a socioeconômica desencadeia digital, né, como exclusão, graças ao grande investimento dos países subdesenvolvidos no acesso à tecnologia. Então, assim, não fez nem sentido, né? Não tem nenhuma coerência entre uma informação e a outra, porque se eles fizessem investimento, como que teria uma exclusão socioeconômica, como que ela desencadearia uma digital? Né? E a E, que foi a que vocês colocaram aí como possível também, porque a ordem seria a socioeconômica desencadeando a digital, está dando uma vez que se estabelece uma relação igualitária e equilibrada entre países desenvolvidos. No que diz respeito ao acesso à tecnologia, também não fez nem sentido, né? Porque se fosse uma questão de relação igualitária, a gente não estaria falando de exclusão,
né? Já uma coisa já elimina a outra aí. Então, a D realmente ficou uma sentença bem óbvia aí, né? Então, a gente tem uma exclusão socioeconômica de assuntos que têm a ver com temas sociais e econômicos, e pelo fato de a gente ter esses problemas, você desencadeia uma exclusão digital também. Essa questão chama a gente para um assunto que está gritando na nossa cara aí, que é a pandemia, né? Então, se você olha o que está acontecendo com aulas, com a gente mesmo na aula, que a gente deveria estar lá na faculdade, né? Juntos. E a gente está aqui no meio digital. E aí, quem não tem um computador, não tem um celular, não tem acesso à internet, ou tem acesso e não faz a mínima ideia de como mexer nessas coisas, isso tudo é inclusão digital que a gente não se importa com ela, né? Então, assim, se você for pensar, no censo, se eu não me engano, eu acho que no censo de 2019, metade do mundo tem acesso à internet, metade não tem. Isso aí a gente está falando do planeta. No Brasil, eu acho que a gente até tem muito acesso à internet, mas não necessariamente as pessoas conseguem tanto esse acesso aos dispositivos, e se tem acesso ao dispositivo, assim, o que fazer com ele? Como usar esse dispositivo para participar de uma aula, para fazer uma leitura mais aprofundada, para trabalhar com o software. Então, por que a gente tem, né, essa exclusão digital? Por causa dos nossos fatores, nossos problemas de exclusões socioeconômicas. A própria música cita isso, né? Essa diferença aí entre a inclusão digital e as características socioeconômicas do país que não batem, né? E, ó, com quantos gigabytes você faz uma jangada ou um barco que veleje? Exatamente, ele usou de ironia, vive né? nas regiões mais pobres, com menos acesso a essas coisas, não tem acesso a esse tipo de coisa. Então, há uma discrepância muito grande, por isso que principalmente essa parte aí, né, da quando fala que é uma relação igualitária, ela realmente já sai totalmente fora do nosso contexto. Assim como a A, que diz que a comunicação se dá de forma estruturada nos países subdesenvolvidos. É quase rir da nossa cara, né? Exatamente. Assim, na música ele usa de uma ironia, né? Um sarcasmo, assim, para falar sobre essa discrepância, né? Mas ninguém tem dúvida, brasileiros não têm dúvida sobre essa discrepância. Né? Beleza. Vamos pular para 3, então? Olha, na 3, pensando aqui sobre esse, porque tem um texto também, né? Acho que não faz sentido a gente ler a questão se a gente não lê o texto, né? Então vamos lá. Alguém quer ler? Eu posso ler? Como é que vocês preferem? Eu posso ler se ninguém quiser ler. Pode ler então. Obrigado. Sem Facebook. Das minhas relações mais próximas, só 3 comungam comigo não ter Facebook. Não pensem que tenho críticas, sou um entusiasta, apenas não quero usar. Pouco dou conta dos meus amigos. Onde vou arranjar tempo para mais? Minha etiqueta me faz responder a tudo. Teria que largar o trabalho se entrasse na rede social. Só recentemente, minhas filhas me convenceram que se não respondesse um spam, ninguém ficaria ofendido. A cidade ganhou a parada. Acabou o pequeno mundo onde todos se conheciam, onde não se podia esconder segredos e pecados. Viver na urbe é cruzar com desconhecidos, sentir a frieza do anonimato. Essa é a realidade da maioria. Meu apreço com as redes sociais é por acreditar que elas são um antídoto para o isolamento urbano. São uma novidade que imita o passado, uma nova versão, por vezes mais rica, por vezes mais pobre, da antiga comunidade. Detalhe, não quero retroceder a simpatia, não quero retroceder. A simpatia é pelo resgate da nossa essência social. Vivemos para o olhar dos outros. Essa é a realidade simples, evidente. Quem pensa o contrário, vai à conversa da literatura de autoajuda, que idolatra a autossuficiência e acredita que é possível ser feliz sozinho. É uma ilusão tola. Nascemos para a vitrine. Quando checamos insistentemente para saber como reagiram às nossas postagens, somos desvelados no pedido amoroso. O viciado em rede social é obcecado pela sociabilidade.
está em busca de um olhar, de uma aprovação, precisa disso para existir. Ou vamos acreditar que a carência, o desespero amoroso e a busca pelo reconhecimento são novidades da internet? Sei que o Facebook é o retrato da felicidade fingida. Todos vestidos de ego de domingo, mas essa é a demanda do nosso tempo. Critique nossos costumes, não o espelho. Sei também que as redes são usadas basicamente para frivolidades. É certo, mas isso somos nós. Se a vida miúda de uma cidadezinha fosse transcrita, não seria diferente. Fofoca, sabedoria de almanaque, dicas de produtos culturais, troca de impressões e, às vezes, até um bom conselho, além de ser um amplificador veloz para mobilizações. Também apontam que amigos virtuais não substituem os presenciais. Todos se dão conta e justamente usam a rede na esperança de escapar dela. O objetivo final é ser visto e conhecido também fora. Usamos esse grande palco para ensaiar e se aproximar dos outros, fazer o que sempre fizemos. O Facebook é a nostalgia da aldeia e sua superação. Curso Mário, sem Facebook 2013. De acordo com o texto, podemos afirmar que, dentro do conjunto de etiqueta social e para manter as relações sociais, devemos responder a todas as solicitações dos amigos na internet. 2. Na frase, o Facebook é a nostalgia da aldeia e sua superação, pode-se compreender que o Facebook é superior, está acima das cidades com suas dinâmicas próprias. 3. Com a internet, as pessoas buscam demonstrar seus sentimentos e emoções nas redes sociais, o que, na realidade, não é algo novo no comportamento humano. A afirmativa que indica as afirmativas verdadeiras é 3, 2 e 1, 2 e 3, 2 ou 1, 2 e 3. E aí, o que vocês acham? Eu marquei a letra A. Vocês acham, então, que o certo, a única afirmação, de acordo com o texto aí, é a 3. Com a internet, as pessoas buscam demonstrar seus sentimentos e emoções nas redes sociais, o que, na realidade, não é algo novo do comportamento humano. E as outras duas estariam erradas? A da 2 aí, cara, na frase, o Facebook é a nostalgia da aldeia e na superação. Pode-se compreender que o Facebook é superior e está acima da cidade com suas dinâmicas próprias. Eu não concordo, não. E muito menos com a 1 também. Porque, não sei, cara. Acho que esse texto é mais uma questão de realmente compreensão do que se pede do enunciado. Eu não sei se eu não consegui entender se o enunciado me perguntou o que eu acho certo ou o que está certo de acordo com o texto. Se a gente for pelo que está certo pela gente, é a 3 e só. Se a gente for pelo que o texto quer dizer, a 2 também está. Porque o texto quis dizer exatamente isso, né? Que as redes sociais superaram as interações sociais presenciais como a cidade em si, né? É verdade. Tá, eu perguntei isso só para ir treinando a insegurança aí mesmo. O gabarito é a letra A mesmo, é só a 3. Só para vocês ir confiando no taco aí do que vocês interpretaram. Assim, fala isso claramente no texto, alguns pontos, né? Você vê ali, ó, nascemos para a vitrine. Quando checamos insistentemente para saber como reagir às nossas postagens, somos desvelados no pedido amoroso. Vamos acreditar que a carência, o desespero amoroso e a busca pelo reconhecimento são novidades na internet? Não é, né? Novidade. No finalzinho ele põe também, ó, o objetivo final é ser visto e conhecido também fora. Usamos esse grande palco para ensaiar e se aproximar dos outros, fazer o que sempre fizemos. Então, né, é a 3 aí, a gente tenta, né, mostrar sentimentos, emoções, se expor de certa forma assim, nas redes sociais, não é algo novo no comportamento humano, a gente é um ser social, né? Sei, qualquer autor teórico das teorias sociais é a base de tudo. A gente é um ser social, ninguém vive de outra forma, ninguém consegue viver bem de outra forma. Legal. Aí a gente vai pular então para a seção 3. Vamos ver só essas questões maiores, eu acho que comeram um tempinho da gente. Eu não queria. A gente ainda tem a seção 3 e a seção 4 para olhar. Tentar dar uma microaceleradinha, só para no final olhar uma coisa nova com vocês, talvez, para a próxima aula.
Seção 3, vamos lá para as questões. Página 158 do livro. Vou ler aqui a questão 1. Revolução digital tem provocado constantes alterações na sociedade. Sobre isso, é correto afirmar que 1. O fluxo de informação e as formas como acessamos os dados emergem das tecnologias e da convergência das telecomunicações em redes mundiais. 2. Agora nos compomos como sujeitos inseridos na cybercultura, alterando a forma sociocultural, a forma como nos relacionamos e como estabelecemos as bases de um novo arranjo social. 3. Essa nova organização da sociedade, assegurada pela tecnologia, não nos envolve de forma a alterar as relações sociais. A alternativa que indica as afirmativas verdadeiras é 3, 1 ou 2, 2 ou 3, 2 ou 1, 2 e 3. O que vocês marcaram? Marquei a B. B, 1 e 2. Camila, Júnior, não estou nem chamando aí um por um, nem nada assim não. Se tiver considerações aí, pode ir falando, tá? Ok. Só para... B. Isso aí, B1 e 2. O gabarito é esse mesmo. Então, né, o fluxo de informação e as formas como acessamos os dados emerge das tecnologias da convergência das telecomunicações em redes mundiais. Certíssimo. E a 2, se você for ver a 2 e a 3, elas são até contrárias, né? Assim, a letra C, ela nem faz sentido, porque a 2, ela está falando o inverso da 3. Beleza, se não tiver nenhuma dúvida aí, a gente já pode pular para 2, né? Tá, vamos lá. Considere as asserções a seguir. 1. A globalização nos impõe um grande desafio: compreender as marcas e as características da nova realidade social. Esse não é um desafio simples, uma vez que a nova realidade social não pode ser definida apenas como um processo de integração, de homogeneização. Exige ser pensada também como uma sociedade de fragmentação e diferenciação. Aí está perguntando, as asserções indicadas se referem à nova realidade social marcada pelo fenômeno da globalização. Considerando as duas asserções, assinale a alternativa correta. Então está perguntando de cada uma das duas e perguntando também, em algumas questões aí, qual que é a relação entre as duas, né? Porque está falando que a 1 tal, uma vez que, e aí tem a 2. Então a A fala que a 1 é verdadeira, a 2 é falsa. A B fala que as duas são falsas. A C fala que a 1 é verdadeira, e a seção 2 complementa e justifica a primeira. A D fala que a seção 2 contrapõe a seção 1. E a E fala que a seção 1 é falsa e a 2 é verdadeira. Qual que vocês acham que encaixa aí como a resposta certa? C. Então você acha que a 1 é verdadeira e a 2 justifica, complementa, é uma continuidade da 1. Sim. Alguma discordância aí? Vocês? Priscila? Centrada? Eu tô lendo porque eu tive que dar uma saidinha agora que eu tô vendo aqui. Mas é isso aí. Resposta à letra C mesmo que o Richard falou. A 1 é verdadeira e a 2 ela complementa e justifica, né? Então, globalização impõe um grande desafio, compreender as marcas e características de uma nova realidade. Não é um desafio simples, de fato, né? Não é. Todos os autores aí falam sobre isso, as nossas experiências pessoais também mostram que não é. Uma vez que nova realidade social não pode ser definida apenas como um processo de integração e de homogeneização. Ela exige ser pensada também como uma sociedade de fragmentação e diferenciação. Né? Então não é uma coisa tão objetiva assim, não. Ela tem camadas de estudo. Né? Tem alguma dúvida sobre a resposta a essa questão, sobre essa interpretação aí? Vou lá para a 3, então. É bom também que, assim, vocês pegando, mesmo essas que não tem muita
como a gente falou, né? Não tem muita discussão, elas estão muito objetivas as questões. Vocês têm no gabarito, às vezes se tiver alguma dúvida, né, dá para voltar no texto e ler as questões como forma de conferir a leitura. Assim. 3. Sociólogo Otávio Ianni afirma que a sociedade global está sendo tecida por relações, processos e estruturas de dominação e apropriação, integração e antagonismos, soberania e hegemonia. Trata-se de uma configuração histórica problemática, atravessada pelo desenvolvimento desigual, combinado e contraditório. Desde um princípio, pois, a sociedade global traz no seu bojo as bases do seu movimento. Ela é necessariamente plural, múltipla, caleidoscópica. Com base nessa análise, em todos os nossos estudos, é possível afirmar que 1. Vivemos no Brasil, onde a multiculturalidade resulta de uma grande caleidoscópio cultural enraizada nas bases de formação da nossa sociedade. 2. A sociedade global trava disputas sendo marcadas por relações de antagonismo e integração, mesmo que tais marcas sejam aparentemente contraditórias. 3. A sociedade global é plural, múltipla, compõe-se como um imenso mosaico. Então, está perguntando se é correto que se afirmam em... Aí tem as alternativas. 1, 2 e 3, 1 e 3, 3, 2 e 1. O que vocês acham aí que é o certo? Na minha interpretação, é a letra A. As 3 estão corretas, porque elas se conectam. Alguma discordância? Algum comentário? Outra resposta? Ou todo mundo concorda? Só para eu... A ou B? Então, você acha que a 2 pode estar certa ou errada? Sim, eu não estou conseguindo interpretá-la totalmente. Esse texto está um pouquinho mais complexo, né, do que os outros. A resposta certa é a A mesmo. É a 1, 2 e 3. Estão todas ali corretas e quase que completando uma outra, igual o Richard falou. Né? Tem um texto, por isso que eu queria que vocês entrassem no grupo lá do Teams. Porque às vezes na hora que eu vou ler na matéria, eu vou lembrando de uns textos que eu li, e como a gente vai ter esse grupo lá, esse grupo no Teams, ele é como se fosse uma sala de aula. Tem como pôr nota, tem como pôr arquivo, tem um chat lá, então se vocês tiverem acesso a esse grupo, vai ser muito melhor. Eu até coloquei os arquivos de 2 artigos, um que tem a ver com essa sessão e o outro eu acho que tem a ver com a sessão 4, que a gente vai ler agora. Eu ia ler uma parte aqui de um dos artigos, mas eu nem vou ler agora, por causa do tempo. Mas é um artigo que ele chama... Deixa eu pegar o título aqui. Ele chama Civilização na Encruzilhada, Globalização Perversa, Desigualdades Socioespaciais e Pandemia. Ele é uma leitura, assim, um pouco mais... Ele é mais contemporâneo, é um artigo de 2020, e né, uma leitura um pouco mais especializada, um pouco mais densa do que esse livro. Esse livro ele passa assim, os conceitos, né, os conceitos mais gerais sobre o tema, mas esse artigo eu li e achei ele super legal. Um artigo de tamanho de artigo científico mesmo, ali tem 13, 14 páginas. Então, se vocês tiverem interesse de ler depois, porque ele tem a ver com a temática de globalização amarrado na pandemia, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, dá um complemento interessante, mais atual aí sobre o conteúdo. Como vocês ainda não têm o acesso lá ao Teams, se vocês quiserem ver isso por agora, vou colocar aqui no chat dessa conversa o link que vai para esse artigo, caso vocês queiram clicar aí e salvar de uma vez. Demorou. Beleza. Vamos pular aqui para 4, então. Seção 4. Estou achando aqui as questões, só um instante. Aqui, ó, página 171 do livro. Faça valer a pena. Questão. Questão 1. Também pode ser chamado de consumo irresponsável. É um conjunto de práticas relacionadas à aquisição de produtos e serviços que visam diminuir,
ou até mesmo eliminar os impactos ao meio ambiente. É um comportamento que incorpora o fato de que os recursos são limitados e requer um engajamento ativo, visando a melhoria de qualidade de vida para a pessoa e para a coletividade. O texto se refere ao consumo sustentável, à pegada ecológica, à autossustentabilidade, à reciclagem e reutilização ou ao equilíbrio ecológico. Discutam aí, por favor. Eu estava em dúvida na A e na D, mas eu fico mais tendencioso à letra A. Ela lá em cima fala que também pode ser chamado de consumo responsável, né? Quando você tem um consumo responsável, você se torna também sustentável. Certo. O gabarito é a letra A mesmo. A resposta seria, como ninguém falou mais nada, tá, gente? Se ninguém for falando, eu vou ir tocando aqui a conversa. A resposta é o consumo sustentável mesmo, né? Baseado nessa interpretação do texto, né? A questão é, o texto se refere a... E aí a gente vai no que tem no texto, é o consumo sustentável, essa descrição que está sendo feita. Até no início o Richard falou, ele pode se chamar de consumo responsável. Então, assim, é um conceito teórico que alguém aplicou. Eu tenho minhas... Aí eu estou falando de forma pessoal, tá? O que eu vou falar para vocês a partir de agora fora desse material. A palavra sustentável, ela tá difícil de ser usada hoje em dia, porque ela, na verdade, ela significa uma coisa, e a gente usa ela para um recorte dessa coisa. Então, o que é sustentável? Você conseguir se autonutrir, né? Algo que é sustentável, ela consegue se autonutrir e consegue deixar um legado, ela consegue deixar aquilo que ela faz, aquele processo, ou seja lá o que for, para as próximas gerações. Então, quando você fala de desenvolvimento sustentável, é isso, é um desenvolvimento que você pare de consumir de uma forma que você vai acabar com aquilo que você está consumindo e você passa a criar um ciclo que cria uma sustentação mais eficiente e você consegue deixar aquilo para o futuro. Aí, por causa dessa questão, eu também coloquei um outro artigo para vocês, e esse eu não vou conseguir mandar, porque é de uma professora minha, e ela me mandou o artigo que tem publicado, ele está em inglês, e eu queria mandar para vocês em português. Eu tenho essa versão em português, porque ela me enviou. Então, eu coloquei essa versão em português lá nos arquivos do Teams. Quando vocês conseguirem entrar no grupo, vocês vão ter acesso. Que fala sobre política pública no Brasil em relação à diretriz internacional de sustentabilidade. Então, também é um texto um pouco mais denso, mais acadêmico, mas ele é muito atual e ele perpassa um pouco por esses conceitos, sabe, de sustentabilidade, do que realmente significa, fora dessa coisa que a gente sempre coloca, que parece que sustentabilidade você está falando de ecologia. E não necessariamente você está falando de ecologia. Grande parte das vezes você pode estar falando, tem tudo a ver com esse assunto, mas não necessariamente. Então, quando você fala de consumo responsável, igual tem na questão aí, e ele coloca como se fosse consumo sustentável e responsável como a mesma coisa, não sei se está muito certo, não. Depende do tanto que você vai a fundo nessas teorias, sabe? Mas aí, se vocês quiserem ler o artigo depois, tá lá. E o gabarito dessa questão, baseado nesse texto do livro, é a letra A. Passamos para 2, se vocês têm algum comentário, alguma dúvida sobre essa questão. Eu quero estudar esse artigo aí para me aprofundar na sustentabilidade aí, porque... Cara, se você conseguir ler, vai ser legal, tá? Porque é um ótimo artigo de uma ótima autora, uma autora aí, ela é minha professora lá na UFMG, e esse artigo dela tem várias versões, assim, porque é um que a gente chama de estado da arte, né? É o ponto máximo de conhecimento que tem sobre o assunto hoje, assim. Ela é uma pesquisadora da área, então o conteúdo que ela passa é sempre bem legal, assim. Na medida que eu for tendo acesso, lembrando desses artigos que, assim, tem a ver com o conteúdo, às vezes não é exatamente o conteúdo, mas, né, tem assuntos relacionados, eu vou colocando os arquivos lá para vocês, se vocês tiverem, né, vontade de ler mais, de estudar mais, tá
tipo de conteúdo diferente, um pouco mais acadêmico. Ô, Richard, você pode ler essa questão 2 aí para a gente, por favor? Leio sim. Enem 2010. As cidades industrializadas produzem grandes proporções de gases como o CO2, o principal gás causador do efeito estufa. Isso ocorre por causa da quantidade de combustíveis fósseis queimados, principalmente no transporte, mas também em caldeiras industriais. Além disso, nessas cidades concentram-se as maiores áreas com solos asfaltados e concretados, o que aumenta a retenção de calor, formando o que se conhece por ilhas de calor. Tal fenômeno ocorre porque esses materiais absorvem o calor e o devolvem para o ar sob forma de radiação térmica. Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa e das ilhas de calor, espera-se que o consumo de energia elétrica, letra A, diminua devido à utilização de caldeiras por indústria metalúrgica. Letra B, aumente devido ao bloqueio da luz do sol pelos gases do efeito estufa. C, diminua devido à não necessidade de aquecer a água utilizada em indústrias. Letra D, aumente devido à necessidade de maior refrigeração de indústrias e residências. Letra E, diminua devido à grande quantidade de radiação térmica reutilizada. Eu fico na letra D. Sim. Essa aí tá bem, como é que fala? Óbvio. Ela tá bem colocada na nossa realidade, né? Principalmente brasileira também, tem muito a ver aqui com o Brasil, né? Faz muito quente e que o nosso jeito de construir é muito parecido, assim, né? A indústria da engenharia e da construção, ela cria alguns padrões, né? Com relação a isso, assim. Então, tem muito a ver com a cultura também, de como que a arquitetura e como que o design dos prédios são feitos. Então, assim, a gente, infelizmente, comparado a países europeus, por exemplo, a gente dá pouca importância ainda para o projeto, para o design bem feito. Quem constrói, geralmente, está procurando economizar dinheiro na construção e conseguir arrecadar o máximo de dinheiro possível para aquela construção. Então, ao invés de você fazer um projeto, gastar muito tempo na parte do projeto, gerando um projeto mais eficiente, com estudo de conforto térmico, estudo de conforto acústico, de insolação, de materiais aplicados de forma correta, de escolha, até antes de construir, de escolha do terreno de forma correta, baseado no uso, a gente tem a cultura de construir com materiais já industrializados, às vezes são mais baratos, são mais rápidos, porque o custo de tempo de obra de um prédio grande também é muito caro, muito alto. E aí o pessoal investe em ar-condicionado. Então faz grandes prédios espelhados porque ele é bonito, porque ele é rápido de construir. E, vai dar um custo-benefício de impacto de publicidade muito grande. E aí coloca um ar-condicionado central que fica ali trabalhando o dia todo, gastando energia pra caramba. E essa energia nem sempre vem de um jeito muito saudável, ecossistemicamente falando. Então, assim, se for voltar para a realidade de construção, que, às vezes a gente conhece mais, a gente conhece menos. Mas a nossa realidade de construção aqui no Brasil, principalmente nas grandes metrópoles, é bem gritante isso daí. Então, a necessidade de refrigeração é o que causa isso. Se não tiver nenhuma dúvida, nenhuma questão, nenhuma curiosidade para vocês comentarem, vamos pular para 3. Gente, só se possível, a gente não falou sobre isso porque eu acho que não precisou, assim, mas se der para ativar o mudo aí quando tiver, um tiver lendo, o outro ativa o mudo, a gente vai fazendo esse rodízio, porque às vezes dá um barulho. Eu mesmo, se eu estiver fazendo muito barulho aqui, vocês comentem, por favor, porque minha rua aqui é muito barulhenta. Eu estou tentando desligar sempre que dá aqui. Eu vou ler a 3 aqui para a gente ir rapidinho. Escolha V para verdadeiro, F para falso, considerando as causas e consequências do aquecimento global. 1. A queima de combustíveis fósseis é responsável pela intensificação do efeito estufa, agravando as alterações climáticas.
2. São consequências do aquecimento global, derretimento das geleiras, aumento do nível dos oceanos, alterações de ecossistemas. 3. O aquecimento global é um fenômeno natural que está sendo acelerado devido a atividades humanas. 4. Os países desenvolvidos e industrializados, principalmente Estados Unidos e as nações da União Europeia, são os únicos responsáveis pelo aquecimento global. E essa questão tem uma coisa que eu percebi pouco antes aqui da aula, que eu estava dando uma lida, ela está faltando a letra D. Para mim, ela está faltando a D. Para vocês também? Ela só tem A, B e C. Aí, só para ficar com essas alternativas completas, a letra D, ela seria verdadeiro, 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 falso. Ela está colocando que só a última é falsa. A letra A está colocando que só a segunda é verdadeira. A letra B está colocando que só a segunda é falsa. E a letra C está colocando que só a terceira é verdadeira. Então, todas as questões, elas estão querendo dizer que tem 3, né, que tem uma realidade e uma só que tem outra realidade. Qual que vocês acham que é a resposta certa, baseada nas 4 alternativas? Pra mim é essa aí que tá faltando, cara. Não sei. Aqui tá faltando, com certeza. Mas o que vocês tinham feito? Vocês tinham deixado em branco aí? Eu deixei, porque eu não... Sinceridade, eu não consegui encaixar essas 3 ali na A, B e C. Não deu. Ficou meio fora de nexo. Que bom que gerou essa percepção, então, porque a resposta certa é a D mesmo, é que estava faltando aí. E foi por isso que eu percebi. Como eu não havia visto antes, foi só você falar que de fato encaixou como uma luva, né? Porque senão eu ia ficar aqui igual o Richard, procurando aqui a opção, tipo, opa, cadê? Pois é, essa parte da sustentabilidade é uma parte muito midiática, né? É uma coisa que a gente escuta muito, né? Tem muito texto, muito vídeo, muito conhecimento. Tem muito conhecimento torto também, falso por aí, né? Mas a gente que estuda um pouquinho mais a fundo, acaba ficando um pouco óbvio o que é verdade e o que não é. Então, assim, é muito claro que a 1, a 2 e a 3 aí são verdades, né? São verdades muito, muito óbvias. E a 4 ficou quase uma piada aí, né? Falando que só os Estados Unidos e as nações da União Europeia são responsáveis pelo aquecimento global, onde todo estudo que a gente fez sobre globalização, que a gente sabe sobre globalização, mostra que isso não é verdade, né? Tudo tem a ver com os relacionamentos. Então, os Estados Unidos, por exemplo, ele é muito capital, o país, bandeira do capitalismo está estampada nele. Mas e aí, quem que vende, quem que compra para ele? É só o Reino Unido? União Europeia? Não é. Então tem, né? Globalização pega todos os continentes, todos os países estão ali envolvidos em gerar energia, em vender, né, formas de produção, meios de produção, produtos. Então tá claramente errada essa 4 aí. Se tiver alguma dúvida, vocês podem falar, tá? Mesmo se vocês discordarem de mim. Principalmente, inclusive, se vocês discordarem de mim. Aí gera uma discussão mais rica até. Se não tiver nenhuma discordância nessa aí a gente acabou, né? De corrigir as questões dessa unidade 3, que é referente à aula passada. Então, gente, não sei se tem alguma dúvida com relação a isso, assim, mas o que a gente está seguindo nas aulas está nessa cadência, né? A aula que vocês têm hoje, depois desse encontro nosso, ela tem um tema, e esse tema é sempre referente a uma unidade do livro que a gente vai tratar na próxima semana. Então dá tempo de vocês assistirem a aula, absorver o conteúdo, ler do livro, né, acrescentar esse conteúdo, fazer as questões para testar, e aí a gente corrige elas na aula seguinte, né, o que a gente tem feito. Então vocês tiveram a terceira aula da disciplina semana passada, e hoje a gente está discutindo a unidade 3. Hoje vocês vão ter a quarta aula da disciplina, quarta e última. Então, o conteúdo referente a essa aula que vocês vão ter hoje é da unidade 4. Então, leiam, por favor, a unidade 4, respondam as questões do fato valer a pena da unidade 4, que vocês vão ter um aproveitamento melhor de tirar dúvida, de afixar conteúdo na hora que a gente tiver esse encontro da semana que vem. E aí, na última aula, Cristiano, na penúltima aula, na verdade, eu venho lendo isso, eu fui tirar dúvida para ver se era material que a gente poderia usar também, o Cristiano até que me chamou a atenção,
junto lá na aula, na hora que vocês vão acessar a aula lá no sistema de vocês, tem uma aula atividade. Acho que está escrito aula atividade aluno. Ela fica naqueles arquivos, aqueles links de arquivo que tem debaixo lá da aula no sistema. Então, quando vocês entram no sistema e deixa marcadinho lá teleaula, só a teleaula, aparecem para você, por exemplo, aparece para vocês a teleaula TA4, que é essa que a gente faz nesse horário aqui que a gente está fazendo agora. Não, mentira. AA4, que é o que a gente faz nesse horário de 7 horas às 8h25. E tem a TA4, que é onde vocês vão acessar a aula ao vivo daqui a pouco. Fica até aquela chamada alaranjada lá. Junto com essa teleaula, que é a aula que vocês vão assistir ao vivo, tem ali o linkzinho dos arquivos embaixo. Tem lá, aula, atividade, aluno. Vocês conseguem acessar isso aí agora? Vocês estão no sistema? Só para vocês darem uma olhada no que é, se vocês não tiverem olhado ainda. Conseguem? Dá um retorno aqui só para saber se vocês estão olhando ou não. Estou procurando aqui. Tá. Enquanto vocês vão procurando, eu vou falando aqui, tá? Essa aula atividade, vocês vão ver que vai abrir na hora que vocês clicarem, vai baixar um PDF, que é um conteúdo, que é um formato de atividade que a gente poderia fazer também. Particularmente, olhando para esse tipo de atividade aqui, tentando olhar das outras aulas, eu acho que ele é um tipo de conteúdo que ele funcionaria melhor presencialmente, ou se a gente tivesse mais tempo. Se a gente tivesse mais tempo, porque ele é mais subjetivo. Ele não é tão objetivo quanto essas questões do livro, porque a questão do livro o conteúdo do livro está lá, você leu, você estudou. Você responde a questão, ela tem uma alternativa correta, a gente discute sobre as questões, mas tem ali um gabarito, e aí a gente sempre está conseguindo cumprir certinho, né, o horário de 7 e pouco até as 8h25. Essa atividade que vem ali, aula, atividade, aluno, ela é um pouco mais subjetiva, ela tem a ver com vocês elaborarem textos, fazer discussão e pensar uma coisa mais discursiva sobre a aula, menos objetiva, igual são as questões do livro. Porém, eu acho que dá para a gente pegar um pedacinho dessa discussão, talvez o início, e colocar, e a gente pode definir um tempo, assim, tipo assim, os primeiros 20 minutos da aula vai ser para discutir isso, ou os últimos 20 minutos, quando der 8 horas a gente discute, menos para a gente discutir, porque a gente não tem o tempo necessário, talvez, mas mais para vocês exercitarem, para vocês utilizarem isso para criar um novo exercício que também vai acrescentar no exercício que vocês já têm de assistir a aula, de ler o livro, fazer as questões e outros exercícios aí que vocês tenham que fazer. Vocês conseguiram baixar o arquivo aí? Pelo menos algum de vocês? Legal, então vocês vão ver, tem ali a capa, aula, atividade, aluno, aí tem uma introdução, aí tem avaliação de resultado de aprendizagem. Objetivo da atividade: a partir da leitura e compreensão dos textos de apoio, desenvolva um texto considerando a importância do debate sobre feminismo a partir do recorte racial e dialogue com as discussões sobre intelectualidade feminina negra. Então, assim, vocês ainda não viram isso, porque isso vai vir na aula de hoje, que vocês vão ter daqui a pouquinho, né? É um material sobre uma parte da aula, e aí tem assim, desenvolva as seguintes reflexões. Então, a atividade está pedindo para vocês elaborarem um texto desenvolvendo essas reflexões. Quais são as condições históricas, culturais, sociais, econômicas e políticas que motivam a invisibilidade das mulheres negras? B. Quais os impactos da luta da mulher negra no campo da luta do feminismo? Então, assim, essas questões vai fazer vocês responderem elas. Então, peguem o conteúdo que vocês vão ver na aula hoje. Esses textos que tem nesse arquivo, se vocês descerem aí, vocês vão ver, tem o fragmento textual 1 e mais para baixo tem o fragmento textual 2. E aí, assistindo essa aula e lendo esses fragmentos de textos, que são os textos muito tranquilos de ler, mas com conteúdo legal, vocês vão conseguir discorrer sobre o assunto, ter uma opinião própria sobre o assunto, entender o conteúdo e usar essas reflexões que estão propostas no início para desenvolver um texto. Como a gente talvez não vai ter tempo de ficar lendo esse texto e ter amplas discussões sobre isso, que seria interessantíssimo, mas eu não sei se a gente vai ter o tempo,
tragam do jeito que vocês acharem melhor. Se vocês quiserem trazer um texto, né, um pouco mais resumido, ou em forma de tópicos, de forma que vocês consigam falar, né, a opinião de vocês e discorrer sobre o assunto, para a gente poder discutir pontos que vocês acham que vocês discordam ou ficaram em dúvida, até porque, assim, quando a gente discute feminismo, pensa aí, ó, eu e o Richard, homens brancos. Então, assim, quando a gente vai discutir sobre feminismo negro, percepção completamente diferente de vocês que são mulheres e que vai ser diferente de mulheres brancas para negras. Então, né, tem essa discussão além do óbvio, muito além do óbvio, assim, muito subjetiva e muito importante da gente discutir. Então, fica para a próxima aula essas duas coisas. Como tá só nós quatro, só nós cinco aqui, vocês quatro e eu vou até escrever isso e reforçar lá pelo WhatsApp, mandar mensagem para vocês no sistema, caso alguém mais que tenha aparecido por aqui não apareça hoje, que vai ter essas duas atividades. E aí a gente tenta dar uma corridinha, a gente tenta melhorar nesse tempo de fazer as questões do livro. Sabe, talvez ler as questões mais rápido, porque todo mundo já leu mesmo, né? Não ficar lendo muito as questões, como é que fala, as alternativas, a gente, né? Tá todo mundo vendo as alternativas, então a gente pode ir acelerando um pouquinho nisso para sobrar tempo para, se vocês desenvolverem essas questões dessa outra atividade do sistema ali, a gente conseguir encaixar um conteúdo um pouco diferente do livro junto com esse do livro no tempinho que a gente tem aqui. Isso foi o que eu pensei. Vocês acham isso interessante ou acham besteira porque não vai dar tempo? Para mim é interessante, vamos embora. Camila deu um joinha ali, Júnior deu joinha. O que você acha, Priscila? Concordo, a gente pode tentar fazer um teste mesmo para ver, né, se encaixa aí no tempo e tal, senão a gente ajusta, igual você falou. Eu acho que toda forma de fixar conteúdo é válida. Até porque esses testes vão valer para outras disciplinas, né? A gente conseguir chegar no melhor formato aqui. E isso, gente, não é fechado, vocês já perceberam, né? Se vocês tiverem sugestão, se tiver coisa que está incomodando, tipo assim, eu tô achando que está demorando muito as questões do livro, não estou pegando conteúdo direito, fala, porque aí a gente testa e muda o formato. Porque para você, o tempo tem que ser para vocês, tem que ser para vocês estudarem mais, senão não faz sentido. E outra, esse teste só vai funcionar se na semana que vem tiver alguma coisa para discutir. Se vocês entrarem, todo mundo falar, não fiz, não consegui, não escrevi nada, não tem nada a dizer, não tem dúvida, não tem sugestões, simplesmente não vai ter atividade, né? Porque ela não tem um conteúdo pronto para a gente ler e responder igual o livro tem. Vai depender realmente da atenção de vocês para fazer a atividade, beleza? Então tá bom. Posso fazer uma perguntinha, Ciro? Aproveitando que a gente está aqui, eu não estourou um pouquinho, mas se vocês não ligarem, pode fazer isso. Talvez ajude outras pessoas, não sei. Mas é relacionado ao fórum. Eu fiz o que falou lá no fórum, respondi a pergunta do professor, comentei em duas colegas lá, porém, até agora está aparecendo só 50% do fórum, não sei como mudar. E como o primeiro fórum eu perdi, então eu realmente não sei por que está assim, eu não sei como mudar. Alguém sabe responder isso para a Priscila? Por quê? Porque eu não tenho muito acesso a essa atividade. É uma atividade que não faz parte das minhas atividades, entendeu? Então eu posso... Não, mas eu posso perguntar ao Antônio, eu posso tentar olhar aqui no meu sistema depois como funciona e te responder depois, igual eu fiz aquele dia com o portfólio. Pode ser? Pode, porque realmente eu vi lá no grupo do EAD algumas pessoas comentando que você tinha que comentar a resposta, a pergunta do professor e fazer o comentário em duas respostas dos colegas. Certo. Só que mesmo depois de fazer isso, o meu ainda parece 50%. Então, eu não sei se eu estou fazendo algo errado, entendeu? Por isso que eu te perguntei, mas pode ser, não tem problema nenhum. Não, então tá. Eu tento te ajudar. Eu acho que o prazo é hoje, né? Aí eu fiquei aqui perdida. O prazo é hoje. Tá, eu vou dar uma olhada nisso aqui agora enquanto vocês estiverem em aula. Talvez eu até pergunte aqui para o Antônio se eu precisar. E eu tento te falar alguma coisa. Mas é porque realmente essa parte do fórum eu mesmo não sei exatamente como funciona aqui, mas a gente consegue descobrir. Tá bom. Alguém respondeu o fórum? Ficou 100%? 50%, né?
Pois é, tá vendo? É Aí, uma... então, todo mundo está tendo esse problema. É, Tá, já é uma informação boa para eu olhar aqui direitinho. Ô Ciro, eu li um pouquinho mais cedo em outra matéria lá, que vai muito da compreensão do professor sobre a relevância do comentário que a gente faz. Então tem uma correção em cima disso, não é uma coisa Isso, automática. entendeu? Eu não sei se eu estou indo pela lógica certa, né? Aí, se você puder concluir aí como professor, aí seria bom. Mas pelo que eu li lá, é pela relevância que o professor vai dar sobre a sua resposta e sobre o seu comentário. Vocês já entraram alguma vez em contato com a Brenda, que é a outra tutora de vocês, para os assuntos virtuais? não. Mas Ó, se você eu já for vou dar olhar o pela toque, então. lógica, a gente tem dois pontos diferentes do mesmo tópico. A gente tem a completude da atividade e a gente tem a pontuação da atividade. Então, tecnicamente, essa análise do professor, ela deveria entrar em pontuação. Enquanto a completude é, você fez tudo ou não fez? Entendeu? Entendi. Ó, eu já vou dar um toque assim, eu vou olhar isso aqui para vocês para ver o que aconteceu, mas quando acontecer esse tipo de problema no fórum ou alguma outra dessas atividades, que são atividades do sistema, elas são automáticas, né? Não tem ninguém olhando, vocês vão fazendo e o sistema é automático. Olhem com a Brenda, usem o sistema, o lance de mensagem aqui no sistema, manda mensagem para ela, fala, Brenda, está acontecendo isso, isso e aquilo, que é ela que vai ter, sabe, o conhecimento na ponta da língua ali sobre essas partes do sistema para responder para vocês, tá? Beleza, obrigada. Então tá, eu não quero comer mais tempo no intervalo de vocês até a hora da aula, não. Então, boa noite, valeu por terem aparecido, né? Vocês quatro estão com presença aqui no dia de hoje, e espero que vocês consigam fazer as leituras, responder as questões para a próxima semana. Boa noite para vocês, boa aula. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite a todos também.